Olá, gente. Aqui é a Misleide Batista, do Desvendando a Verdade da Palavra de Deus, com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre depressão e sobre ansiedade. Cristão que verdadeiramente aceitou a Cristo e vive uma nova vida, ele tem depressão e ele tem ansiedade? Ou servir a Jesus é fazer com que você seja curado de tudo, com que você não tenha nada? Nós vamos conversar sobre isso. Esse é o tema do nosso vídeo. E desde já quero soltar a vinheta para a gente começar esse assunto logo. Então, gente, solta a vinheta. Enfim, voltando ao assunto ao qual é o título desse vídeo, depressão e ansiedade. Muito tem se falado e muito tem se vivido acerca de depressão e acerca de ansiedade. Nós vivemos num tempo que tudo está muito acelerado. A própria Bíblia vai dizer que nos últimos dias Deus, ele diminuiria os tempos para que os seus servos não perecessem. Tamanha seria as coisas que aconteceriam, que para não perder os seus, ele abreviaria o tempo. Esse é o termo correto. Ele abreviaria o tempo para não perder os seus. Como vemos, nós estamos muito perto. Eu creio que somos a última geração que antecede a vida do Senhor. Somos a geração que vamos ver coisas extraordinárias, mas também veremos coisas horrendas. E dentro de tudo isso, e dentro desse mundo acelerado que nós estamos vivendo, nós sabemos, aquele que gosta de estudar história, quando você estuda os tempos, as décadas, os séculos, cada fase da humanidade, desde o princípio, desde Adão e Eva até aqui, você vai perceber que em cada fase do tempo e da história, houve-se determinado tipo de doenças, determinado tipo de peste, determinado tipo de situações que assolaram a humanidade, segundo o que eles viviam, segundo aquilo que eles tinham ao seu acesso. Hoje nós vivemos um tempo de tecnologia extremamente avançada. Em função disso, o mundo está acelerado. Automaticamente, a nossa mente, o nosso organismo quer andar com essa aceleração. Então, automaticamente, nós queremos que as coisas aconteçam agora, assim como na internet, que tudo é muito rápido, as respostas são extremamente rápidas, e nós queremos que na nossa vida também seja assim. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não muda. E se somos regidos por ela, querendo ou não, o mundo é regido pelas ordens de Deus, pelas ordens do dono do universo, o próprio universo. Nós sabemos que Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Por mais que você queira acelerar o tempo da tua vida, isso não vai mudar o tempo. Isso não vai fazer com que as coisas aconteçam rápido. E é aí que a ansiedade nos pega. É aí que essa doença chamada ansiedade vai nos pegar. E é aí que também entra a depressão. A depressão nada mais é do que apego, apreço a coisas que já se passaram. É o tal daquele jargão que diz que quem vive de passado é museu, mas tem muita gente vivendo ainda de passado. Mas por que, Misleide? Essas pessoas estão vivendo de passado, porque essas pessoas estão presas lá atrás e ficam em depressão por isso. Em primeiro lugar, precisamos entender que somos tricotômicos. Tricotômicos somos alma, corpo e espírito, dotados de muita inteligência, de muita sabedoria que foi nos dado pelo Senhor, até poder recebermos, porque o próprio Jesus vai dizer lá em Lucas, no livro de Lucas, que eu vos dei poder para pisar a cabeça de serpente e escorpião, e nada, se beber alguma bebida mortífera, não vos farão dano algum. E ele também vai dizer que nós faremos proezas ainda maiores do que a que ele fez. Primeiro, porque ele veio com uma missão. Segundo, porque o ministério dele foi muito rápido, foi apenas 33 anos de ministério, sendo que foi pouco. Ele, assim, cresceu, viveu, mas o seu ministério mesmo foi depois que ele foi batizado,
foi depois que ele foi levantado rabi, foi depois que ele cumpriu a lei, porque ele cumpriu a lei, ele estudou, ele se formou um rabi, ele se tornou um mestre, não só como divindade, que é o que ele era, mas como homem. Então ele tinha a sabedoria dos homens e ele tinha a sabedoria celestial. E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Só que nós não podemos esquecer que nós ainda somos humanos, que nós ainda estamos na terra. Infelizmente ainda está em nós o pecado de Adão. O DNA de Adão, pecaminoso, cheio de falhas e erros. Todo ser que nascer nessa terra foi gerado da barriga, do ventre de uma mulher e nascer aqui como homem, vai estar contaminado por esse pecado. Não porque a gente queira, mas porque foi nos imputado por herança através do pecado de Adão no Éden. Mas o segundo Adão veio e restituiu a nossa eternidade. Pelo menos com ele, a nossa eternidade. Mas não nos esqueçamos que aqui nós estamos de passagem. Isso aqui não é a realidade. A realidade é o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Por que, Misleide, o mundo espiritual é real? Vou te dizer uma coisa. Esse mundo foi criado com um propósito. Um propósito de que nós viéssemos aqui. Ninguém tira da minha mente, do meu coração, porque eu estou embasada na Bíblia. Eu estudei, gente, eu sempre gostei muito de estudar. Muito. Fiz teologia, mas não fiquei só nisso. Pedi ajuda ao Espírito Santo. Eu gosto muito de estudar hebraico, de estudar a tradução original, o significado na tradução original, daquelas coisas que estão ali, dos números, das datas, das horas, dos nomes, dos lugares, porque nada na Bíblia está lá por acaso. Nada está lá porque Deus achou assim, sem querer vou botar. Não, tem um porquê. São códigos, são senhas que nós precisamos decodificar. É como um sonho, todo enrolado que a gente tem e não entende, mas a gente consegue entender que não veio de nós e que veio de Deus. Um sonho que mexe muito com você ao ponto de você não conseguir esquecer. O que acontece? Deus quer que a gente busque-o. Deus quer que a gente busque os dons. E quando a gente faz o que está descrito em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, em algumas traduções, grandes e ocultas que não sabes. Porque Ele quer nos revelar, Ele quer nos ensinar a decodificar a Bíblia. Nós sabemos que no hebraico, as letras, todas as letras, elas têm um número, equivalem a um número. E esses números são códigos binários, códigos que precisam ser descobertos, mas que o Senhor quer que nós procuremos. Nada vai cair de bandeja nas nossas mãos. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que estudar. Deus não vai dar as coisas de bandeja. Quando você quer a tradução de um sonho, ore, busque, peça a interpretação. Ele vai te dar, ele vai te ensinar a decodificar o teu sonho. Ele vem codificado, ele vem fragmentado. É como um tabuleiro de peças de quebra-cabeça, onde você tem que ter paciência de juntar e encaixar essas peças. Mas, Misleide, como eu faço isso? Buscando a Ele. Tudo que é dom e que vem de Deus, vem do alto. É Ele que dá, é o Pai das luzes que nos concede. Os dons com os quais nós nascemos, ou os dons que recebemos na caminhada com Ele, vem dele. É Ele que vai nos ensinar a manejar. Tudo que você precisa está aí dentro de você. Porque se você é casa do Espírito Santo, e no Espírito Santo habita toda a sabedoria, é Ele que distribui os dons segundo aquilo que Deus precisa de nós, segundo os seus propósitos. É Ele que vai te guiar pelo caminho para encontrar as respostas que você precisa. Por isso que o Senhor faz assim. Ele nos instiga, Ele nos move a procurá-lo. Porque se não for dessa forma, nós não vamos procurar Deus. Nós vamos viver nossa vida diária e não vamos nos lembrar de Deus. E eu sinto dentro de mim que nós éramos anjos. Nós estávamos no céu
viemos para a terra, tomamos o cálice do esquecimento. Inclusive, esse cálice do esquecimento é descrito na Bíblia. Você pode procurar aí no Google, bota assim, aonde na Bíblia está descrito sobre o cálice do esquecimento. Nós viemos aqui porque nós viemos em primeiro lugar aprender. Isso aqui é escola. Isso aqui é escola. Nós viemos ser treinados. Isso aqui é um treinamento. E segundo, viemos salvar vidas. Nós viemos com duas missões. A primeira, de nos salvar a nós mesmos, aprendermos, crescermos, evoluirmos para voltar para casa. E segundo, para salvar e levar conosco quantos conseguimos. Porque muitos não têm essa consciência. Não foi despertada a consciência, essa consciência ainda não foi despertada. Mas nesses últimos dias que antecedem a vinda do nosso rei, o rei do universo, ele tem acordado pessoas específicas. Ele tem mostrado e tem decodificado, tem descodificado a Bíblia. Ele tem nos mostrado os códigos que estão escondidos, os algoritmos que estão ocultos na Bíblia. Ele tem revelado, assim como ele revelou a Daniel. Gente, entende aqui, Daniel ele era diferente porque vamos analisar a vida de Daniel. Daniel era extraordinário. A sabedoria que ele tinha, a inteligência, ele tinha habilidade, ele sabia como manipular. Naquela época não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Naquela época era a Torá. Como ele conseguia manipular a Torá para conseguir exercer os dons na sua totalidade, na plenitude de poder. Não havia um sábio, não havia alguém tão cheio de poder, de inteligência, de sabedoria, de dons, como Daniel naquele tempo. Ele conseguia passear pelo mundo espiritual e pelo mundo natural. Ele conseguia manipular as habilidades sobrenaturais com o propósito de glorificar o nome do Senhor em tudo que ele fez. Como ele conseguia aquelas revelações, como ele via, como ele tinha aquelas visões, como ele passeava pelo mundo espiritual. Porque ele orava naqueles horários específicos. Havia alguma coisa ali, gente. Aqueles horários específicos, acontecia alguma coisa nas outras dimensões. As dimensões estavam abertas. Ele tinha o costume de orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E nós sabemos que nesses horários específicos da Bíblia, coisas extraordinárias aconteceram. Foi nesse período de horário que o Senhor foi crucificado. Foi nesse período de horário que o Senhor morreu na cruz. Ele morreu na hora certa, se eu não me engano, foi às 3 horas da tarde. Então, esses horários, as dimensões estão abertas, tanto da terra para o céu, quanto do céu para a terra. Ele sabia isso, e ele entendia que nesses horários ele conseguiria acessar o mundo espiritual para conseguir mais poder, para conseguir entrar nas dimensões espirituais e aprender a manipular todo aquele dom, todo aquele poder que ele havia recebido. E olha que nesse tempo Jesus ainda não tinha vindo, olha que nesse tempo o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, e olha que nesse tempo ainda não havia recebido a promessa de que faríamos coisas maiores do que aqui Jesus fez. Ele é o Rei da glória, ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então, se Daniel naquela época fazia o que ele fazia, imagine hoje você tendo o Espírito Santo e ainda tendo sobre você uma promessa do Espírito Santo de Deus. Mas eu não sei porque eu entrei por esses méritos, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos voltar à nossa humanidade. E como eu falei, nós somos tricotômicos. E como tricotômicos, alma, corpo e espírito, nós somos dotados de sentimento. Aonde reside a sede dos sentimentos. Nós temos o hábito de falar: ai, meu coração, tô triste, meu coração tá triste. Mas na realidade não é o coração, órgão, é a alma. A nossa alma é onde reside os nossos sentimentos. É nela que reside as tristezas, as alegrias, a angústia, os sofrimentos, a amargura. Tudo fica na alma. E a nossa alma, ela sente, ela sofre. E a dor que a alma causa é pior do que a dor na carne. É preferível sentir a dor de um ferimento do que sentir a dor na alma. Porque é algo angustiante, é algo sofredor, é algo terrível.
posso dizer para vocês porque eu passei pela depressão. Eu vou contar isso para vocês. Mas vamos esmiuçar sobre a depressão. Nesse tempo presente, nós também temos uma outra vertente de depressão, aonde é afetado o cérebro, aonde no cérebro a pessoa não consegue produzir os hormônios da alegria, a dopamina, a serotonina, que são hormônios que o nosso organismo produz, que é os hormônios de alegria. Você consegue sentir ele quando você caminha, quando você passeia pela natureza, quando você está sorrindo. Quanto mais você sorri e ri, gargalha, mais esse hormônio é produzido em você. Por isso que as pessoas dizem para você sorrir muito. Isso faz muito bem. Só que tem pessoas que não produzem e elas têm que tomar remédios. Então, aí é um problema humano, é um problema genético na nossa humanidade, na natureza humana. A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes, não me recordo se é no 9 ou se é no 10, vai dizer que o sol é para todos, ímpios e crentes. O sol, a chuva vem para todos, a tristeza vem para todos, a alegria vem para todos, as doenças vêm para todos, somos humanos. Ser cristão não nos impede de ficar resfriado. Ser cristão não nos impede de pegar um Covid-19. Sermos cristão não nos impede de morrer, de se adoecer, de ir parar no hospital. A diferença entre o ímpio e entre o cristão é que nós vamos passar por tudo isso com Cristo, com um diferencial. De que se Ele quiser e se você tiver fé para crer, a qualquer momento você pode ser curado. Porque nele há cura. Aquele que vai à cruz, aquele que lança a mão do sangue de Cristo, ele consegue ser curado. Em alguns é imediato, em outros é um processo. Na minha vida tem sido um processo diário, um processo a cada momento um pouquinho. A depressão, ela faz você sentir dor por coisas que aconteceram no passado. Você foi pisado, você foi humilhado, você foi machucado, você foi defraudado, o teu corpo foi defraudado, alguém abusou de você, alguém fez coisas contra você. De repente o abuso não foi carnal, mas foi um abuso de palavras, foi um abuso mental, alguém te machucou, te magoou com palavras. E essas palavras estão presas dentro de você e você não consegue esquecer. E durante a sua vida você vai recebendo muitas pancadas. E essas pancadas vão se ajuntando e vão se acumulando. E a tua alma fica totalmente ferida e totalmente dilacerada. É como um copo cheio de água. Qualquer pequena coisa que aconteça te leva a um patamar de profundidade, de tristeza e angústia tão profundos que você não consegue voltar, porque o copo está cheio e uma gotícula que seja que caia de situações ruins que aconteçam depois de tudo que você já passou, transborda de tristeza, transborda de angústia, você entra numa depressão profunda que você não consegue sair sozinho. As pessoas, infelizmente, acreditam que, pelo menos a maioria, que a depressão é frescura. Só que eu quero dizer para você que a depressão é uma doença. Só que não é uma doença no corpo, é uma doença na alma. Quando você se machuca, se fere, você consegue passar um álcool, alguma coisa ali para curar. Um metiolate, uma pomada, e cura. E na alma, qual o remédio que você passa para curar a tua alma? Não existe, sim. Existe sim, é Jesus Cristo. Ele veio para curar nossas feridas, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos sarar, Ele veio para tirar tudo isso de dentro de nós, a esperança é Cristo e Ele tem feito isso comigo. Eu gritei por Ele, eu clamei, eu falei, Cristo me ajuda, me abraça, me pega nos teus braços, me segura, me tira da onde eu tô, porque sem Ti eu não vou conseguir. E Ele veio até mim, Ele me ajudou, Ele me ouviu, Ele me abraçou. E eu senti aquela quentura no meu peito. E todo dia eu tenho sentido Ele me curando. A cada dia eu me sinto mais viva, mais feliz, mais forte. Ele tem me levantado todo dia, Ele tem me mostrado que eu sou mais forte do que eu penso. Porque a minha força
não vem de mim. A minha força vem de um Deus que tem um poder imenso. A minha primeira experiência com a depressão foi quando eu me separei do meu primeiro relacionamento. Eu não estava na presença do Senhor, eu estava afastado tanto da igreja quanto da presença do Senhor, porque estar afastado da igreja não significa estar afastado de Deus. São coisas diferentes, porque tem pessoas que estão na igreja e nunca conheceram Deus. Toda a vida viveram afastados dele. E nesse relacionamento eu sofri muito, mas foi por desobediência ao Senhor. Ele falou que não era para eu entrar nesse relacionamento e eu desobedeci. Eu tive 2 filhos com ele. Nós moramos juntos, não foi um casamento, foi uma união estável, como diz aí o mundo. E foram 6 anos de união. E foram 6 anos terríveis, terríveis, terríveis. Quando eu descobri que ele tinha uma outra pessoa, já tinha alguns anos, pelo menos no mínimo 2, e que as pessoas sabiam, mas ninguém me contou. Eu descobri por mim mesma. Eu entrei numa depressão profunda, terminei o relacionamento e os meus vizinhos achavam que eu tinha AIDS, porque eu emagreci tanto, que eles perguntavam para minha mãe. Eu não conseguia comer, eu não conseguia sair do quarto. Eu não queria, não achava graça na vida. Minha mãe cuidava dos meus filhos, a minha mãe fazia as coisas. Eu não tinha prazer de nada. E depois disso o Senhor me restaurou. Eu falei para ele: se o Senhor tem algo comigo, se o Senhor tem alguma coisa comigo na minha vida, faz alguma coisa, porque eu já não aguento mais viver como eu estou vivendo. E depois de alguns meses mais à frente, depois de um tempo, eu voltei para a presença do Senhor e nunca mais saí. Fazem mais de 10 anos que eu estou na presença do Senhor e o encontro que eu tive com Ele foi real e verdadeiro. Foi tão real e verdadeiro que eu não quero outra pessoa na minha vida. É Ele que eu amo, é o meu desejado, é o meu amado, é o que eu mais espero, é por quem eu anseio, é por quem eu desejo todos os dias da minha vida vê-lo descer dos céus para vir nos buscar. Anseio pela volta dele. E depois desse processo, eu tive outros, mas assim, com menos intensidade, que eu consegui vencer porque eu estava na presença do Senhor. Mas no final desse ano de 2020 para 2021, eu sofri uma das piores quedas na depressão que eu poderia ter tido. Eu vivenciei coisas assim muito ruins em todos os lados da minha vida. Sabe quando os problemas vêm de todos os lados e você não sabe o que fazer? Eu entrei numa depressão chocante, algo assim dilacerador. Eu não conseguia sair do quarto. E eu vivenciei sentimentos que eu não tinha vivenciado das outras vezes. Eu entrei assim num processo de fugir das pessoas. Eu não queria falar com ninguém, eu tinha medo. Eu comecei a entrar num pânico que eu não queria falar com ninguém. E com as poucas que eu falei, as pessoas falaram: você não tem fé? As pessoas pensam que isso é pouca fé. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma doença. Uma doença. Nós somos seres humanos suscetíveis a doenças, seja ela na alma, seja ela no corpo, porque nós estamos na terra ainda, estamos suscetíveis a isso e Deus permite, porque eu acredito que dentro disso há um aprendizado. Eu aprendi com o Senhor que o nosso maior ministério vai ser dentro das dores nas maiores dores que nós já vivemos. A sua maior dor vai ser o seu maior ministério, vai ser onde Deus mais vai te usar, porque você pode falar com propriedade daquilo que você viveu, daquilo que você conheceu. Agora, do que você não sabe, você não pode falar. E eu entrei numa depressão profunda. Eu passei o ano novo dentro do quarto, não saí, não fui para casa de parente, não fiz nada. Eu estava sofrendo muito e pedindo ao Senhor para que me levasse, não por mal, gente, não por mal, o Senhor, Ele sabe. A dor que a nossa alma sente é terrível. Tudo que a gente quer é que essa dor acabe. E a sensação que a gente tem é que se a gente for para a glória, ela para. E depois eu peço perdão a Deus, porque fazer isso é pecar contra o Senhor. Porque enquanto o meu ministério não terminar, eu não posso ir para a glória. E eu sei que Ele entende que é um momento desesperador e de dor, porque você se sente numa rua sem saída. Você se sente numa rua sem saída. É assim que você sente, a sensação que você tem que não tem solução, não vai.
aquelas situações não vão se resolver. E junto com isso eu também tive a crise de ansiedade, foi tudo junto. A crise de ansiedade junto com a crise de depressão. A minha mente ficava acelerada, eu não conseguia dormir pouquíssimas horas. Os meus olhos aqui, eu esqueci o nome, os nossos cílios, o meu cílio, ele ficava assim, ó, tremendo. Tamanha a intensidade da ansiedade que eu estava, já estava me afetando. E eu vou compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo, porque assim Deus coloca o meu coração. Escuta o que eu vou te dizer. E nesses dias que eu passei, né, agora da virada de ano, eu tive em função do estresse alto, de tudo que eu estava vivenciando, eu sei que foi. Eu tive um AVC. Eu perdi a visão desse olho. Meu olho coçava, o meu olho parecia que tinha areia dentro, assim, foi horrível, horrível, horrível. Eu entrei em pânico, ele queimava. E eu sabia que era, porque naquele dia eu senti uma enxaqueca terrível, uma dor de cabeça que eu tomei um comprimido, Dorflex, fortíssimo, relaxante muscular, não passou. Tomei o segundo, algumas horas depois, não passou. Tomei o terceiro, algumas horas depois, não passou. Gente, foram 3 Dorflex, isso é muito forte. E a minha dor não passou, era uma dor de cabeça terrível. Uma enxaqueca alucinadora, alucinadora. E logo em seguida a reação foi essa, a perca da visão. Eu entrei em pânico, eu comecei a chorar. Eu clamei ao Senhor, eu gritei por Jesus. Eu sentei na minha cozinha, na mesa da minha cozinha, comecei a orar. Eu abri a Bíblia e Deus me arrebatou em visão de olhos abertos. Deus me arrebatou em visão e me levou a um calabouço. É como fosse um buraco, né, na montanha, na terra. E tipo um lugar onde Paulo e Silas ficaram presos, dentro da terra, né? Em prisões assim. Pois bem, eu entrei num lugar assim. A luz era pouca, muito pouca, pouquíssima luz. E eu não conseguia enxergar direito. Mas eu vi que ali tinha uma prisão, tinha uma cela nas pedras. E ali dentro havia uma pessoa presa, suja, roupa rasgada, mal vestida, com fome, cabelo descabelado, muito triste, não conseguia falar. Ia nas grades, sacudia as grades, mas não conseguia. Tamanha fraqueza que aquela pessoa estava. Ela estava ali aguardando a morte, sentada ali no canto da parede, muito triste, eu não conseguia enxergar direito. O pé sujo, sem chinelo, o chão era de barro, não era de concreto. Aquela pessoa numa extrema solidão, sozinha e presa. E eu falava com o Senhor, Senhor, porque ninguém vai ali salvar ela, porque ninguém vê ela, porque ninguém desce aqui para tirar ela daqui. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, chega mais perto, olha de perto. E quando eu cheguei perto, gente, que eu cheguei perto da grade, eu fui com cuidado, eu não sabia quem era, então eu estava meio assustada. E quando eu cheguei lá, era eu. Era eu. Quando eu me vi ali, eu abaixei no chão e comecei a chorar. E eu falei, Senhor, por que eu tô ali? É emocionante para mim. Senhor, por que eu tô ali? Por que eu tô daquele jeito? Porque o Senhor falou, é a tua alma. A tua alma está em prisões. A tua alma está ali. E eu gritei, Senhor, me tira daqui. Senhor, me salva. Só o Senhor pode me soltar. Me tira daqui. Tira essas amarras de mim. E o Senhor abriu a cela. E me tirou dali. Me tirou dali. Ele está me tirando dali todos os dias. Ele está cuidando de mim. E essa prisão é as dores, é os sofrimentos, é o passado onde eu estava presa, as coisas que fizeram comigo, as humilhações, as palavras que me disseram, as palavras que me derrubaram, as situações em que me colocaram sem eu merecer, as coisas que eu vivenciei, as pessoas dizendo que eu não seria, que eu não conseguiria, que eu não chegaria em lugar nenhum, mas eu tô aqui. Tem um hino que diz assim, olha eu aqui, olha eu aqui,
apesar de tudo que fizeram, de tudo que tentaram, tudo que o inimigo fez, todas as pessoas que ele usou para me derrubar, por todas as vezes que ele tentou me matar, e tantas vezes que era para ter sido o meu fim e não foi. E eu me perguntei por que eu ainda estou aqui, quando muitos já partiram, por mortes assim. E se você parar para pensar, mortes idiotas, coisas assim, de pessoa cair do nada e buffet, cair na calçada e morrer. Gente, por que nós estamos aqui ainda? Há um propósito sobre as nossas vidas. Deus quer nos usar, Deus quer fazer coisas através das nossas vidas e quer fazer primeiro em nós. Como eu sou amada, como eu sou amada, como Ele cuida de mim. Eu recebi feridas muito grandes. Eu não tive o meu pai foi embora, meu pai nos deixou. Foi uma das maiores feridas da minha alma, crescer sem meu pai. Eu tinha muita raiva, eu tinha muita mágoa, eu tinha muito ódio. E eu tive que liberar perdão pro meu pai. E eu consegui perdoar. E Deus, eu tinha muita dificuldade de achar Deus pai, porque a visão que eu tive de pai não foi boa, não foi nada boa. E o Senhor me ensinou que Ele era meu pai, sim, que Ele não era igual ao meu, que Ele era diferente. Ai, me perdoa, gente, me perdoa. Como é bom falar, gente, vocês precisam falar, vocês precisam procurar gente de confiança. Eu fiz tratamento psicológico, eu me tratei com uma psicanalista de Deus, ela é uma cristã, ela usa a palavra de Deus para cuidar de nós. Eu falei, eu botei para fora, ela me ajudou a liberar perdão, ela me ajudou a fazer uma regressão, de voltar no passado e lembrar de tudo que fizeram comigo e perdoar e ultrapassar essas coisas, virar a página e escrever uma nova história para mim, escrever tudo novo, escrever uma vida nova. E é isso que o Senhor quer fazer com você. O Senhor, Ele cura, mas Ele também fez os médicos para nos ajudar. E no tempo que nós estamos vivendo, procure uma psicanalista, procure alguém de Deus, um psicólogo de Deus, alguém que conheça a palavra de Deus e que usufrua dela para nos ajudar a ser curados, porque eles entendem, eles estudaram para isso, para nos ajudar. É como o médico que te dá um remédio para curar uma doença do corpo. O psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, esses médicos, eles são preparados para curar a nossa alma, que também precisa de cura. Eles nos ajudam a curar de uma forma que não tem como curar com remédio. Você precisa falar, você precisa expor, você precisa encontrar onde estão essas feridas e colocar ela para fora, antes que elas te matem. A maior parte das doenças que acontecem no corpo são psicossomáticas. Nunca houve um tempo em que as pessoas estivessem sofrendo tanto dessa doença. Doenças psicossomáticas. E o que são isso? São doenças que acontecem na alma. Você vai no médico, diz para ele tudo que você tem e é verdade. Ele faz todos os exames e você não tem nada. Não na carne, mas no seu espírito, na tua alma. A tua alma está ferida. A tua alma está gritando e isso vai ressoar no seu corpo. Vai ressoar como câncer, como problema nos rins, como problema no fígado, como problema no pâncreas, como enxaquecas muito fortes. De alguma forma, tudo isso vai te afetar de alguma forma, causando algum tipo de doença. Então você precisa jogar todo esse lixo que está na tua alma para fora e ser curado. Não só através do Senhor, mas através dos médicos que, graças a Deus, Ele tem dado sabedoria para nos ajudar. E se você pode lançar mão disso, se você não tem condições financeiras, é como aqui na minha igreja. Quem vai se formando, vai trabalhando, dá um dia do seu trabalho, um dia da semana, para cuidar de pessoas gratuitamente. Sempre tem muitas igrejas que trabalham assim, tem instituições que trabalham. Eu sei que você vai encontrar um lugar, ou alguém, procure alguém de confiança com quem você possa se abrir, se a pessoa possa te ouvir. De repente ela nem precisa falar nada, só te ouvir. Você colocar para fora, orar, chorar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Conversar.
um ao outro ajudou e disse a seu irmão, esforça-te. Isso é bíblico. E eu descobri a minha ansiedade de uma forma bem estranha. Eu estava passando mal de madrugada, eu sentia meu coração acelerar, desacelerar. Parecia que ele ia sair pela boca. Algo terrível. Eu aguentei o quanto eu pude. Quando foi 2 horas da manhã, eu chamei meu esposo para me levar no postinho aqui perto de casa. Quando chegou lá, eu falei pro médico o que eu estava sentindo, fiz um monte de exame e não tinha nada. E o que eu falei para vocês aqui foi o que aconteceu comigo. Ele falou, você tá com alguma conta para pagar, algum problema, você tá vivendo alguma situação, porque isso pode ser estresse, isso pode ser crise de ansiedade. Eu fiquei muito brava, eu achei que ele estava brincando comigo, zombando da minha cara, mas ele estava sendo sincero. E ali eu entendi que eu estava sofrendo de ansiedade. E ali eu percebi que além de ter que lidar com a depressão, eu teria que lidar com a ansiedade. Hoje eu lido com essas duas coisas. Mas eu vou dizer para você, hoje eu tiro de boa. Porque todos os recursos que o Senhor fez com que chegasse até mim, eu lancei mão e eu usei. Eu tenho uma pessoa de confiança a qual Ele me deu. Eu orei para que Ele me desse essa amiga com a qual eu desabafo, com a qual eu abro o meu coração. O Senhor me deu um tratamento psicológico, ao qual eu não paguei nada. Foi com uma pessoa abençoada, que conhece a palavra de Deus. E através da vida dela, hoje eu quero me formar uma psicanalista. Eu estudo muito, mesmo ainda não tendo condições financeiras para isso. Isso não me impede de buscar sabedoria. Eu estudo muito sobre tudo isso. Hoje eu palestro para mulheres. E o lema das minhas palestras para mulheres é curada para curar, curadas para curar. O Senhor tem me curado para curar, o Senhor tem tratado de mim para ajudar. Tudo há um propósito em Deus. Os meus dons são para isso, são para cuidar de vidas, são para salvar vidas da morte, da depressão, da ansiedade. Eu lido muito bem hoje com esses sentimentos. Às vezes eu tenho que gritar, Jesus me ajuda hoje, me socorre. E Ele vem e eu consigo vencer mais um dia. A cada dia e de glória em glória, Ele tem cuidado de mim. Vai ter pessoas, de repente pode ser com você, de repente naquele exato momento Ele te cure para sempre de tudo e nada disso volte, porque Ele tem poder para fazer. Ele fez isso e Ele continua fazendo, porque Ele não mudou. Mas eu quero te dizer uma coisa. É normal, acontece. Isso é uma doença, independente de você ser cristão ou não. Estamos todos suscetíveis a isso. Mas o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer que a cura, a solução, você pode tentar humanamente falando os recursos humanos a qual nós temos. Tem medicação, tem coisas que você pode fazer, caminhadas, você pode mudar a sua rotina para que essas coisas venham de bom para a sua vida, diminuir o acesso à internet, melhorar alguns hábitos, até os hábitos alimentares estão nos prejudicando. Mas se você lançar mão de todas essas coisas e ainda assim não conseguir um resultado, eu quero dizer para você que existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Ele tem todo o poder, Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem todo o poder e Ele te ama. Ama tanto ao ponto de dar seu único filho para morrer em prol de mim e de você. Por muito tempo eu me perguntei qual era o sentido da vida. Por que eu havia nascido? Por que Ele havia permitido que eu viesse à Terra para sofrer tudo o que eu sofri? Por que eu estou aqui? Qual o motivo, qual a razão da minha vida? E eu consegui entender que não foi por causa da minha mãe nem do meu pai que eu estou aqui. Foi porque Ele quis que eu viesse. Ele me fez passar pelo portal das águas de entrada na terra. Um dia eu ainda vou falar sobre isso, sobre o portal das águas, que era o útero da minha mãe. Não foi por ele, meu pai. Não foi por ela, a minha mãe. Foi pelos propósitos dele na minha vida. O amor dele por mim é maior do que tudo, ao ponto de me guardar, de me preservar, e mesmo em meio a todas as situações que eu vivi, eu cresci, eu amadureci. E se você me perguntar, você passaria por tudo que você passou de novo? Eu diria para você, sem medo de errar,
eu passaria. A pessoa que eu sou hoje, a maturidade que eu tenho, o amor, o carinho, o respeito, a humildade, entender o próximo, foi por causa de tudo que eu vivi. Cada uma das circunstâncias que eu passei me forjaram e me fizeram ser quem eu sou hoje. O meu caráter foi forjado em meio a todas essas situações ruins. Se hoje eu sou alguém melhor e mais parecido com Ele, é porque Ele deixou eu passar. Mas só tem um detalhe: a palavra de Deus diz que nunca estaríamos sozinhos. Ele chorou comigo quando eu chorei. Ele se alegrou comigo quando eu me alegrei. E Ele vai estar aqui. Até o dia que eu partir daqui, Ele estará comigo para sempre. Foi uma promessa que Ele me fez e eu confio nele. Ele tem provado todo dia o amor dele por mim. E mesmo quando me permite vivenciar situações ruins, tudo que eu peço: Pai, fica comigo, não me deixa sozinha. Me dá a mão, vai comigo. Porque eu sei que eu vou sair dessa situação grande. Eu vou sair dessa situação amadurecida. Que todas as situações que você vivenciou, você possa dar uma ressignificação. Que você possa entender que todas elas vieram por um motivo. Se alguma coisa é permitida na minha e na tua vida, há um porquê. Tudo tem um propósito. O teu maior ministério será a tua maior dor. Aquilo que você vivenciou e que mais te machucou vai ser onde Deus vai te usar para ajudar, para abraçar. Será que se nós não tivéssemos vivido as coisas ruins que vivemos, seríamos pessoas melhores? Eu me conheço um pouquinho e eu tenho certeza que se na minha vida só tivesse acontecido coisas boas e eu tivesse alcançado tudo que eu queria, eu seria uma pessoa arrogante, prepotente, acharia-me dona do mundo e que as pessoas teriam que me obedecer e estar debaixo dos meus pés. Às vezes a humilhação nos exalta. Às vezes as frustrações nos traz alegrias. Porque quando você passa por essas situações, você se conhece. Você descobre quem você é. Descobre que você é muito mais forte do que você achava do que era. E percebe que assim uma motivação dentro de você. Pega essas pedras e faz uma escada para você subir. Te tacaram pedras, falaram que você não seria. Lute para provar que todos estão enganados. Use a sua força interior, que é o Espírito Santo de Deus, que emana do Pai, que emana do universo, que emana da glória, do alto, de todo o poder, que emana do Pai das luzes. Encha-se de força, respira, guarda dentro de você a tua força e mostre ao mundo que Deus tem um propósito na tua vida, que você não é o que disseram que você era. E abrace as pessoas que Deus colocar no teu caminho com situações idênticas a que você viveu. É um propósito, Ele colocou de propósito para você abraçar. Para você ser para essa pessoa o que Ele foi para você, o socorro quando não tinha ninguém do teu lado. Abrace, ame. O propósito de Deus é o amor. O amor ao próximo, o amor pelos nossos entes queridos, mesmo que eles tenham nos desprezado. Saiba que Deus vai te honrar. No meio dos teus, Deus vai te honrar. Aonde você está, Deus vai te honrar. Aquilo que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Antes de ir, vamos colher aqui e vamos colher do outro lado. Não tem como fugir da lei da semeadura. Então, plante coisas boas. A seu tempo você vai colher. E aqueles que plantaram coisas ruins na tua mente, no teu coração e na tua vida, eles também vão colher aquilo que eles plantaram ao seu tempo. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por ter ficado me ouvindo aqui até agora. E saiba que o Senhor te ama mais do que tudo, ainda que teu pai, ainda que a tua mãe se esquecessem de você. Diz um versículo da Bíblia: ainda que a tua mãe, que te amamenta, esqueça-se de você, todavia eu jamais me esquecerei de ti.
a alguém que te ama, a alguém que está ao teu lado. É só para um pouquinho, para perceber, para um pouquinho, para ouvir, e você vai escutar ele falando com você. Você não está só. Se precisar de mim, eu estou aqui, está aqui embaixo, no inbox, as minhas redes sociais, entre em contato comigo, e até o próximo vídeo. Eu estou sentindo Deus aqui, eu sei que você está sentindo Deus aí. Que Deus possa encher o teu coração, que Deus possa te abençoar. Receba cura, eu profetizo cura sobre a tua vida, eu profetizo vida, eu profetizo uma ressignificação, que tudo que você viveu servirá de escada para o teu crescimento. Voe, voe águia, voe, revoe, você pode, você consegue. Voarão e não se cansarão, correrão e não se cansarão. Deus abençoe vocês. Eu tô aqui cheia, tô quase falando em mistério, falando em línguas. Que Deus possa vos abençoar. Que você sinta a presença de Deus aí, como eu estou sentindo ela aqui. Tchau, até o próximo vídeo.